Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Carminho. Hoje a gente vai falar dos 7 arquétipos femininos principais que aparecem nos sonhos. Então reconheça, entenda e integre. Sabe aquelas imagens que você lembra dos seus sonhos, uma mulher olhando pensativamente para o horizonte, sombras de figuras femininas distintas dançando ao seu redor, guerreiras, mães, sábias, etc. Tudo isso vai trazer algo de revelador para você, quase um sussurro carregado de significado. Então se inscreve aqui no canal, já manda para as amigas que gostam desse assunto e vamos fazer essa teia, essa conexão desse feminino, desses arquétipos, vamos trazer os significados e vamos entender todo esse mundo que está no lado oculto nas nossas profundezas. Então, às vezes, dentro do seu próprio sonho, você não se reconhece. É você, mas mais feroz, ou mais frágil, ou mais sábia do que você jamais imaginou ser. Quem é essa mulher que enfrenta o dragão? Quem é essa anciã que te oferece a chave na floresta escura? Quem é essa criança perdida que chora no seu próprio coração? Elas não são estranhas, são partes de você, são aspectos eternos da psique feminina que Jung chamou de arquétipos. Tá? Eles são imensos, são infinitos, são em várias formas, é uma forma com a imagem onírica dentro, mas aqui a gente está falando do nosso universo, desses principais, então vamos lá, eles são as gangue, eles são a gangue sagrada, tá? Que habita o quê? O nosso inconsciente, cada arquétipo com um dom, uma lição, um chamado. Então, hoje você vai conhecer esses 7 arquétipos femininos mais poderosos que se manifestam nos nossos sonhos. Então, reconhecê-los é ganhar um mapa para navegar a nossa vida. Entendê-los é desvendar o código da nossa alma. Integrá-los, ah, já parou a pensar? É se tornar a mulher plena que você nasceu para ser. Então prepare-se para encontrar as suas mais aliadas e profundas, professoras e desafiadoras. Então vamos lá. É como se você abrisse aquele livro da vida, um grande grimório, que você acessasse todas essas informações com um tom de aventura. Então esses arquétipos, eles não são muito rígidos, eles são forças vivas, energias dinâmicas que se misturam e se alternam dentro de você, tá? Conforme as estações da sua vida. Sonhar com eles é seu inconsciente sinalizando: olha aqui, essa parte sua precisa de atenção. Esse poder aqui está pedindo para nascer. Então vamos decifrar cada um, como eles aparecem, o que eles querem nos dizer. E o mais importante de tudo isso, como integrar a sua sabedoria, a sabedoria desse arquétipo que é única na nossa vida. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva já, curte esse vídeo, tá? Compartilhe com suas amigas nos grupos, que isso é super importante. Cada uma trazendo opinião, a gente vai conseguir entender e traçar algo muito maior e muito mais revolucionário. Essa libertação não vai ser só minha ou só sua, vai ser de muita gente, é uma ação Yang. Vamos, gente, vamos fazer isso, vamos trazer essas pessoas para também entenderem e mapearem todo esse lado oculto que habita dentro de nós. Então, esses 7 arquétipos, tá? Seus rostos, seus símbolos, seu chamado. Então vamos lá para a primeira, a donzela. A inocente, a exploradora, a semente. No sonho, ela aparece como você jovem, uma criança radiante, uma flor desabrochando, um animal gentil, um caminho aberto sob o sol. Quais as emoções aqui? Curiosidade, esperança, vulnerabilidade, encantamento e medo do desconhecido. E o que essa donzela quer dizer? O que esse arquétipo está querendo te mostrar? Reconecte com a sua pureza de intenção.
Sua capacidade, o que de se maravilhar, sua coragem de recomeçar, de começar algo novo. Não perca essa luz na cinza, nessa cor cinzenta do mundo. Mas cuidado com a ingenuidade excessiva, tá? Ingenuidade não é inocência, tá, gente? Vamos lá. Sombra. Qual é a sombra desse arquétipo? Passividade, dependência, medo de crescer e ilusão, tá? Então, como a gente vai integrar? Permita-se explorar sem julgamento, cultivar novos interesses, proteger a sua ternura, sem perder o poder. E se você quiser concretizar isso com uma ação aqui física, né, uma ação yang, trazer esse yin, juntar com o yang e fazer essa integração, plante uma semente com uma intenção nova, uma semente de uma flor, uma semente de uma planta que vai brotar. Isso faz com que teu cérebro entenda que você está trazendo para o raciocínio e está trazendo para o mundo material e físico. Qual é o mito e o eco aqui? É Perséfone antes do rapto. É a Branca de Neve lá no início, tá? Agora nós vamos para o segundo arquétipo, que é dessa mãe, né? O arquétipo da mãe, a nutridora, a cuidadora, o útero criativo. Então, no sonho, geralmente ela aparece como uma figura materna, a sua mãe, a sua avó, uma deusa como Deméter, uma terra fértil, um jardim exuberante, um animal protetor como o urso, tá? O urso ou uma ursa, geralmente está representando esse arquétipo, uma casa aconchegante, uma criança sendo cuidada. E quais as emoções aqui? Amor, amor incondicional, compaixão, é aquela coisa profunda, sabe aquela compaixão profunda, o desejo de nutrir, a proteção feroz e o cansaço, tá? O que ela quer te dizer? Honre seu instinto de cuidar de si mesma primeiro, dos outros, dos seus projetos e do planeta. Reconheça seu poder de dar vida, tá? Então, a dar vida não é sou mãe, eu tive tantos filhos e meus filhos não trabalham, isso aqui é o poder de gerar vida. Então, filhos, ideias, arte, mas lembre-se, cuidar não é se anular. Qual é a sombra e o maior desafio desse arquétipo? A superproteção. A abnegação é extrema, o sufocamento, a culpa por se priorizar. Então, como vamos integrar tudo isso? Pratique autocuidado radical. Estabeleça limites saudáveis, nutra a sua própria criatividade, tá? E qual é a energia yang, o exercício que a gente traz para o físico aqui? Cozinhe um dia uma refeição com muito amor, com muito desvelo, que seja bonita, que atraia os olhos para você mesma, só para você. Prepare isso para você cozinhar, é um dom mágico, é um dom de amor, é nutrir. Então você está nutrindo a si mesma com algo que você gosta e fazendo só para você, é um momento só seu. Qual é o mito e o eco aqui? Deméter, Gaia, Maria, tá? Terceiro arquétipo, Amazona, quer dizer, a guerreira, a protetora, a executora. Então, no sonho, ela aparece como você empunhando uma espada, um escudo, uma mulher atlética, corajosa, um animal forte como loba, águia, uma fortaleza, uma tempestade conquistando um desafio. Emoções, quais as emoções que você vai sentir? Determinação, foco, coragem, raiva justa, poder pessoal, cansaço da luta. Então, o que que ela quer dizer para você? Esse arquétipo quer dizer: levante-se, defenda seus limites, lute por seus valores, persiga seus objetivos com garra, com paixão visceral, reivindique o seu espaço no mundo, a sua força é sagrada, então não negue ela. A sombra, qual é o maior desafio aqui? Ó, isso aqui a gente vê muito, tá? As pessoas confundem essa força com isso. Agressividade descontrolada, rigidez excessiva, competitividade
tóxica, inveja, dificuldade em receber ajuda, tá? Como eu vou integrar essas energias e tudo isso? Aprenda o quê? A dizer não com clareza. Eu demorei, gente, uma vida inteira para conseguir fazer isso, com muito custo, mas eu consegui olhar para todas as sombras, todos esses arquétipos, e eu já tenho um vídeo aqui que eu já expliquei, que eu já falei, tá? Em outro dia, em outra data, já está aqui no canal, né? Como integrar tudo isso? Aprender a dizer não com clareza. Impor limites, defenda-se com assertividade, canalize sua raiva para ações construtivas, tá? E qual é o ritual, a energia yang, como eu trago isso para a matéria, como eu concretizo isso tudo que eu estou descobrindo em mim? Uma prática física que te desafie, algo que desafie o que você sempre fez. Então pode ser aprender a lutar, fazer uma arte marcial, uma dança forte, qualquer coisa que mexa com o seu físico, que essa atleta ali, essa guerreira está mostrando. Então é você movimentar o seu próprio corpo. Então você vai estar fazendo que um ato que vai estar desafiando a si mesma toda a sua procrastinação, a autossabotagem e vai fazer esse alinhamento, vai criar essa ponte com esse arquétipo. O mito aqui, Atena, Artemis, a Mulher Maravilha, Mulan. Então a gente tem bastante coisa aqui que a gente pode tentar entender através dos filmes e das histórias. Quarto arquétipo, a amante, a sensual, a apaixonada, a conectadora. No sonho, ela aparece como uma figura sedutora, você se sentindo poderosa e bela, flores vermelhas, água fluindo, fogo controlado, animais sensuais, gata, serpente, dança, intimidade profunda. Então, quais os desejos que estão embutidos aqui? Desejo intenso, paixão, prazer, conexão profunda com alguém, com a vida, consigo mesma. Então, é uma criatividade em fluxo, tá? O que que esse arquétipo nos quer dizer? Abrace seu corpo, sua sensualidade, seu direito ao prazer, cultive paixão pela vida. Crie conexões autênticas e íntimas e deixe sua criatividade fluir sem censura, sem dogmas. Qual é a sombra, o maior desafio nesse arquétipo? Obsessão, dependência emocional, perda de limites e o hedonismo vazio. Então, essa compra, essa compulsão, tudo isso que o mundo moderno nos trouxe. Então, entenda o que isso quer dizer e coloque no contexto da sua vida, onde está faltando paixão. Como integrar tudo isso? E eu tenho o vídeo do sonho da Adriana aqui, que é da Rosa Vermelha, que também está aqui na playlist, está nos vídeos, então é só vocês ir lá e assistirem a interpretação, a análise daquele sonho, que traz também muito isso numa sexualidade reprimida, que precisa estar vindo à tona. Então, como integrar tudo isso? Reconecte com o seu corpo, dança, toque, autoexploração, expresse sua criatividade livremente, desenhe, pinte, conte histórias, busque relações com profundidade. E qual é a ação yang aqui, o ritual, a coisa que a gente pode trazer à tona, né, para a matéria, a gente concretizar que a gente está abraçando esse arquétipo, está entendendo essa sombra nossa? Vista algo que te faça se sentir mais autêntica, mais sensual, só para si mesma. A gente está falando aqui de você trazer a ação, porque muitas vezes a gente está com tudo isso reprimido, a gente sonha com vestidos, sonha com situações e a gente precisa entender, trazer. Eu tenho esse poder, eu posso fazer isso, eu posso estar com elegância. Não é se vulgarizar, mas você vai estar fazendo isso para você, como todos os exercícios que eu fiz aqui, que eu já falei dos outros arquétipos, porque é ao se olhar, é ao você concretizar algo que te trouxe uma mensagem, é como você cria essa ponte neural e você faz com que tudo isso
venha de uma forma a você integrar, ela já não vai dominar ou já não vai ser mais aquela assombração dentro de você, sabe, no seu oculto, na sua profundeza, mas vai ser algo que vai vir para o real. Sinta-se dessa forma, né? E como que a gente se identifica para o mundo? É com as nossas roupas, a forma que a gente se veste. Então, qual o mito aqui, o eco? Afrodite, Vênus, Estar, Sherazade. Então, tem muitas histórias aqui. Vocês estão vendo que não é para esse lado vulgar ou lado sexual, a gente está falando de uma forma como a gente se expressa, como esse arquétipo traz um recado para a gente. Agora o quinto, a sábia, a intuitiva, a vidente, a conselheira. No sonho ela aparece como uma anciã, bruxa benévola, feiticeira, fada madrinha, uma xamã indígena, uma coruja, uma árvore antiga, uma biblioteca, uma luz interior, um oráculo, cartas de tarô, bolas de cristal, uma voz interior clara. É muito clara essa mensagem. Quais as emoções? Paz profunda, clareza intuitiva, discernimento, conexão com o sagrado, conhecimento ancestral. E o que esse arquétipo está querendo te dizer? Confie na sua intuição. Busque a sua sabedoria interior, urgentemente, veja além das aparências, tire, sabe aquela máscara do véu do personagem, da persona, da roupa, da identidade da pessoa? Olhe além nas aparências. Conecte-se com o sagrado e com o conhecimento das suas ancestrais. Está mostrando isso para você. E a sua voz interior merece ser ouvida. Qual é a sombra e o maior desafio? Aqui é o isolamento. Porque para a gente conseguir ouvir tudo isso, principalmente vindo de uma anciã, a gente precisa passar por um período de muito silêncio. E a gente tem que cortar um pouco o barulho. Então, esse isolamento não transforma isso em isolamento, tá? A solitude não precisa ser um isolamento, tá? Ceticismo em excesso, isso é muito importante. Arrogância espiritual, tem um vídeo também aqui falando da hierarquia espiritual. Você não pode transformar isso no que eu sei, é sagrado, é só isso que está valendo. Entenda, distanciamento da realidade prática. Então não vai adiantar nada. Se você achar que virou aquele ser que vai subir, que não, nós estamos aqui, nós temos um corpo, somos vivos, conectamos com a terra, temos que estar enraizado na terra, é o nosso presente, é o nosso hoje. Eu estou vivendo hoje, mas eu vou trazer toda essa sabedoria e vou aplicar tanto para o meu próprio mito, para a minha própria história, desvendando as minhas sombras, fazendo muito bem a mim. Quando eu estou completa, eu consigo melhorar o que está à minha volta. Como integrar? Pratique meditação, silêncio diário, não é isolamento, é silêncio diário. A gente tem um horário, nós mulheres, nós somos cíclicas, e de acordo com as estações, a gente tem um horário que é o nosso horário yin, que a gente precisa de silêncio, sem criança gritando, sem marido atormentando, sem cachorro pulando querendo passear, a gente precisa de silêncio. Registre seus insights, estude temas que nutrem a sua alma. Não é, eu tenho milhares de cursinhos, eu fiz isso, aquilo, não sei o que lá, do Cosmos Reluzente, do Saint-Germain, de não sei quantas estrelas. Estude temas que nutrem a sua alma, não é concorrência ou desafio aposta de quantos mais títulos eu tenho sem praticar nada. Pratique, ouça, medite, ouça sua voz interior antes da opinião alheia. Não compre tanta coisa que eles vendem por aí, consulte o que? A você mesma. E qual é a forma, né? Qual é o ritual? Como que eu posso manifestar tudo isso, gente, de uma forma assim que eu dei esse primeiro passo, que eu consiga interligar, criar essas pontes, trabalhar com esse misticismo, esse oculto, esse invisível que há dentro de mim? Consultar um oráculo. Batata. Faça uma leitura de tarô, de runas, observe a lua, observe o clima, os elementos da natureza, a
atente a isso, aos pássaros. Faça leituras de tarô. Aqui eu vou colocar o canal das meninas que estão comigo no caminho, da Juliana, que é do Tarô Fadas Vitorianas. Ela não faz atendimento, ela só faz os vídeos, ela faz as leituras, tá? No YouTube dela, mas a Kelly também faz leituras e faz atendimentos online, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Porque elas estão no processo do caminho, elas abriram muito, a intuição delas está afiadíssima, elas estão movimentando e são pessoas comuns como nós, não são estrelas de Hollywood, são pessoas comuns que têm vida própria, que têm filhos, que têm obstáculos, mas que estão nessa luta, que estão integrando as sombras. Elas fizeram, como se diz, um processo que foi uma integração não só delas com elas mesmas, mas com a nós três fizemos um processo alquímico e uma conexão muito forte. Então a gente está em sincronicidade, o que acontece com uma reflete aqui, as leituras delas são leituras diferentes, mas são leituras que se completam. Então, se você quer algo particular, você vai buscar com a Kelly, mas você também vai ouvir o que a Ju fala, porque ela traz mensagens não só para um signo, mas ela traz muita coisa nas entrelinhas da intuição e da espiritualidade através da fala dela. Ela representa esse elemento ar, então a gente está trabalhando isso no Carmim. E vocês podem até analisar vídeos de 4, 5 meses atrás para os vídeos de hoje, como a intuição, como tudo se expandiu e tudo abriu, porque a energia coletiva, a irmandade, é roda de mulheres, é trazer esses arquétipos e integrá-los, não incorporar, deixar eles dominarem a gente, não. É trazê-los como força e como aprendizado. Qual o mito aqui? Né? O eco desse arquétipo. Hecate, Sofia, as moiras, que são as fiandeiras do destino, tá? O sexto arquétipo, a alquimista, a transformadora, a caótica, a criativa, a fênix. Então, no sonho, aparece como fogo transformador, forja, tá? É a crisálida, a borboleta, é você em metamorfose. São figuras enigmáticas que podem aparecer, por exemplo, louco, mágico e figuras do tarô, hein, gente? Destruição seguida de renascimento, labirintos, muitos labirintos, labirintos, espirais, tá? Emoções, quais as emoções aqui? Caos criativo, medo do desconhecido, excitação pela mudança, libertação e a dor do desapego. O que esse arquétipo está querendo nos dizer? Abrace a mudança, mesmo quando dói. Não tem mudança sem dor. O caminho é carmim, não tem jeito, sem sacrifício, sem a gente doar o nosso sangue. Tudo é visceral, é paixão, tá? Destrua o que não serve mais para criar o espaço para o novo. Não adianta empurrar debaixo do tapete, guardar para usar depois, é destruir, é tacar fogo, gente. Permita-se ser transformada. O caos pode ser criativo. A sua capacidade de renascer é a sua maior força, tá? Qual é a sombra, o maior desafio aqui? Autossabotagem. Medo paralisante da mudança, vítima do caos, destruição sem propósito. Tá? Então, aqui a gente teve, por exemplo, dentro do grupo Carmim, a Simone, que era aquela menina, ela tinha um pouco da donzela e ela tinha um pouco disso, essa autossabotagem, é uma autoestima fraca, de não se valorizar, de não acreditar na própria capacidade, sendo uma pessoa inteligente, que se formou, que trabalha, é um trabalho público, e ela queria, e de repente, com sonhos, e olhando a sombra, a gente fez meditação das sombras, muita imaginação ativa, ela conseguiu, e ela viu que ela queria realizar um sonho de ter sua loja e-commerce, ela colocou, já está no ar a loja dela, e ela já fez o Instagram e já começou a desenvolver isso. E, gente, eu estou falando de 3 meses juntas. Era um projeto que já existia? Já estava nela, mas e a coragem? Ela deu o primeiro passo e foi. Também vou deixar na descrição, junto com as meninas das tarólogas, eu vou colocar o link da loja do e-commerce dela aqui. Não é mentira, e vocês têm aqui os vídeos dos sonhos, vocês podem acompanhar.
A sombra, né, que eu falei, que é essa destruição, esse medo paralisante de mudança, se tornar aquela vítima, vítima do caos, nessa destruição. Então, como a gente vai integrar essas sombras? Acolha as crises como portais. Pratique o desapego. Para começar, simplesmente, comece a fazer uma limpeza, saia de grupos que não têm mais conexão, corte com pessoas, bloqueie, tire saia desse ambiente que é mais nocivo, mais tóxico para você. Pratique o desapego com pequenas coisas, vai jogando coisas fora, as roupas que não usam, vai tirando coisas que você não necessita mais. Isso vai se ampliando. Explore novas formas de expressão. Confie no processo mesmo no escuro, tá? E qual é a magia, a ação yang, o ritual aqui? Queimar simbolicamente algo que não te serve mais, simbolicamente ou fisicamente. A gente está falando assim, por exemplo, de cartas, de fotos, né, de bloquear pessoas. Então, isso é uma forma de você expressar com uma ação aquilo tudo que você está descobrindo dentro de você. Então, às vezes, você escreve mesmo, você desenha, escreve situações de dor, traumas que você teve, coloca tudo ali, vai num lugar seguro, num recipiente seguro, coloca aquilo, mas aquele fogo representando a transformação alquímica, que você está realmente queimando algo que não te serve mais e que você vai soprar essas cinzas ao vento como se fosse um lembrete e vai sussurrar ao universo que você está pronta para o novo. É assim. E o mito Eco aqui, né? Onde se encontra? Seria Perséfone como a rainha do submundo, Kali, a deusa Kali, e a própria Fênix. Então, esses são os mitos que se encaixam aqui dentro desse arquétipo. E o último, que é o sétimo, é a Senhora do Labirinto, a unificadora, a totalidade, o self em essência. Então, no sonho, aparece como você mesma, plena e serena. Um círculo perfeito, uma mandala complexa, uma árvore com raízes profundas e uma copa vasta, uma mulher dançando livremente, integrando luz e sombra. Então, todas essas imagens representam essa senhora, né, do labirinto, que é na realidade onde você está caminhando, para onde você está indo. Tá? E quais as emoções que ela traz? Paz profunda, tranquilidade, harmonia, aceitação radical, completude, conexão com o todo, amor incondicional por você mesma. Você para de se punir, você se perdoou, você enxergou tudo o que lhe aconteceu, toda a sua dor, como um processo mesmo para você estar aqui. Quando você integra tudo isso, você aceita, para de ser vítima, para de culpar o mundo, culpar todos, culpar a mãe, deixa de ser aquela criança birrenta, você fica madura, você entende todo o seu processo, você chega nesse arquétipo. E o que ela quer dizer? Você é todas elas e elas são você. Esse é o objetivo. Integrar todas as partes. Luz, sombra, força, vulnerabilidade, aceitar-se radicalmente o que eu sou, da onde eu vim, toda a minha ancestralidade, tudo. Sentir-se completa em si mesma, em tudo. É dançar a sua própria dança, única no mundo. Não existe ninguém igual a você. Qual é a sombra desse arquétipo do desafio? É a ilusão da perfeição. Porque com soberba, você não tem a completude. Jamais. Você tem que ser flexível como o bambu, enraizada, mas que você se curva. Então, por isso que o bambu demora tanto tempo para crescer e de repente ele cresce metros muito rápido. E é assim o nosso processo também. Chega num momento que você olhou para aquilo tudo, você e você faz assim, ó. Isso é expansão de consciência. Isso é conseguir integrar
tudo que é seu, todos esses fragmentos, todos esses arquétipos que estão à sua volta, como mensageiros dos céus, como esse poder divino, esse ser crístico que habita o seu coração. Isso é ser. Então, quando você nega as suas partes feias, você busca sua perfeição, estagnação, é a sombra desse arquétipo. Então, como integrar tudo isso? Pratique autocompaixão radical. Celebre a sua complexidade, busque práticas que unifiquem corpo, mente e espírito. Então, dança, yoga, música, muita meditação, muito trabalho interior. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente se conhece, mais sabedoria a gente recebe. É infinito, gente. E qual é o ritual, a força yang, como que eu vou agir no meu mundo aqui para concretizar tudo isso? Você pode fazer um objeto de arte, uma pintura, criar uma mandala em círculo que representa todas as partes de você, mas não é copiar algo, gente, é você pegar e desenhar. Não precisa ser necessariamente num círculo. Deixe a sua imaginação, deixe ela transformar isso em algo que simbolize essa etapa, esse descobrimento seu, que é muito importante. Isso vai ficar guardado, tá? Coloque isso numa moldura. Deixe isso. Eu tenho uma mandala muito grande que eu fiz, eu não entendi. Eu pedi, ele recortou é ótimo, cortou uma madeira bem grande, redonda, e eu fiz um trabalho e já tem são 4 anos, foi logo que eu mudei para essa casa. E hoje eu entendo o que eu desenhei. Ali eu desenhei e hoje eu consigo entender que ali foi a integração dos opostos, do yin e yang. Eles estão nítidos de uma forma muito abstrata. Então, qual é o mito e o eco aqui? A deusa tríplice, a donzela, a mãe e a anciã, como um todo, que é representado por Isis. Vocês estão entendendo a diferença aqui do arquétipo da grande mãe, que pode ser aquela. Aqui a gente está falando do arquétipo da totalidade, tá? De Isis. Então, é como se você estivesse livremente dançando com a sombra de todos esses 7 arquétipos se fundindo em cores, como num caleidoscópio, formando uma luz única e poderosa dentro de você mesma. Então, essas 7 mulheres não vivem apenas nos mitos antigos, elas vivem em você. Hoje, vivas nas suas noites de sono, de sonho inquieto, nos seus dias de força surpreendente, na sua ternura que acolhe e na sua fúria que protege, na sua intuição que sussurra o que verdades e nessa paixão que incendeia, na coragem de renascer das cinzas. Então, sonhar com a donzela perdida é uma curiosidade pedindo para brilhar. Sonhar com a Amazônia em batalha é a sua força exigindo expressão. Sonhar com a sábia na floresta é sua intuição batendo na porta. Cada sonho é um encontro sagrado, um chamado de uma parte sua que quer voltar para casa, para o seu templo sagrado, que quer ser vista, ouvida, integrada. Não há uma certa, não há uma melhor, há um todo. Sua jornada não é escolher um arquétipo, é convocar essa gangue, todas essas mulheres sagradas, é deixar a donzela sonhar, a mãe nutrir, a amazona lutar, a amante sentir, a sábia guiar, a alquimista transformar. Tudo a serviço que da senhora do labirinto, que você verdadeiramente é. A mulher completa, complexa, contraditória e infinitamente poderosa. Então, os sonhos são o espelho onde essa gangue de mulheres se mostra. Olhe com coragem, reconheça
suas faces, entenda esses sussurros, integre os seus dons. A revolução feminina mais profunda não está lá fora, não está em coaches, cursinhos, em gurus, em profetas, em palestras, em encontros com extraterrestres, está aqui dentro. É a hora de reunir essa corte de rainhas interior e governar esse reino da sua própria existência. Então, é como você entende tudo isso e você vai se inscrever aqui, vai mandar para suas amigas, comente, compartilhe, conte as suas histórias, conte seus sonhos, que arquétipo falou mais forte para você, qual emoção você sentiu, qual dessas imagens que eu falei aqui você já sonhou. Coloca aqui embaixo, eu sou essa imagem, eu vi essa imagem, eu sou essa alquimista, eu preciso buscar essa rainha, essa senhora do labirinto, eu preciso integrar todas essas partes, eu quero celebrar essa força dentro de mim. Coloque, comente, compartilhe. E essa semana, qual é o desafio? Nessa semana, você vai escolher algo que você negligenciou. De tudo que eu expliquei aqui, você vai pegar um arquétipo que você negligenciou, que você sabe que aquela sombra está em você, não a parte virtuosa, a sombra. E é através daquela sombra que você vai fazer um pequeno ato para honrá-lo. Por exemplo, dance sozinha, visite um lugar novo, tenha um autocuidado intencional, mas anote, é esse o que eu consegui descobrir em mim. E o que eu vou fazer para mim mesma? Então, às vezes, você fazer uma viagem sozinha, que é a donzela, que tem medo de tudo isso, vá para um lugar novo, vá viajar, vai conhecer sozinha. Para mãe, autocuidado, sabe? Descansar. Vou tirar 2 dias de férias, eu vou para a praia, vou para o interior sozinha, vou deixar todo mundo aqui, porque eu preciso de um tempo, eu preciso descansar. Sair para dançar sozinha, curtir, sabe? Se divertir, não é se perder, é se divertir. Então, trazer essa amante, vai se divertir, vou jantar fora sozinha, vou sair para dançar. Então, é isso. Aí você quer entender o seu mapa completo, então você tem que se inscrever aqui, ativa o sininho, veja os outros vídeos. No próximo, eu vou estar trazendo o círculo sagrado, como esses arquétipos femininos, eles moldam o quê? Os nossos relacionamentos e como equilibrá-los. Eu penei muito, aprendi muito comigo mesma. Então foram muitas descobertas. Então essa viagem íntima, para o nosso interior, essa busca interior, ela é muito importante para você entender muita coisa. Você sai, você cria a responsabilidade, você entende a sua responsabilidade, você sai do lugar de vítima, você entende que você provocou, às vezes você nutriu aquela conexão, aquela emoção, aquele relacionamento, e você, quando, como eu falei em vídeos anteriores, quando você aceita, quando você entende, quando você aceita essas partes de você, tudo muda, tudo se transforma. É alívio imediato. Você tira peso morto, você se sente aliviada, você se sente integrada a esse todo, e isso é muito importante. Então eu fico aqui, agradeço quem esteve comigo, gratidão. Deixe o seu comentário, curta esse vídeo e até o nosso próximo encontro. Um abraço.